Aqui estamos nós, mais uma vez, no nosso estúdio. Que tempo bom, que horário bom, que encontro agradável, né? Estamos aqui para gravar mais um episódio do cervejapod.com e, claro, mais uma vez eu estou recebendo aqui o meu queridíssimo amigo João Saciloto, que é mestre cervejeiro e toda aquela apresentação que eu já fiz no primeiro episódio. Se você não viu, assiste lá o primeiro episódio, você vai ver que é professor da Unesp, sabe tudo de história. Então, João, obrigado mais uma vez. Não, é verdade, é verdade. Você é que sabe entrevistar muito bem, tirar de nós tudo que nós conhecemos e fica arraigado dentro de nós, e você consegue tirar isso na sua experiência em tantos anos. A água só sai de onde ela está. Né? Obrigado, João, mais uma vez aqui pela sua presença. Agradecemos, Geraldo. Eu falei de história, porque nós conversávamos um pouco antes de começar a nossa gravação, e o João estava fazendo ali uma narrativa sobre a história da cerveja, nós já falamos de tantas coisas aqui nos episódios anteriores. Eu quero até inclusive te convidar, primeiro para fazer inscrição no nosso canal e clicar aí no sininho para você receber as notificações de quando colocamos um vídeo novo, mas também para assistir os episódios anteriores, porque nós já contamos muita história. Aliás, nós contamos não, eu só escutei as histórias. Nós tínhamos um planejamento para fazer 1 ou 2 episódios de história e passar para outros temas, mas falando sobre 10 mil anos, ainda não acabamos ainda. A história. Então já falamos muito de história e vamos continuar falando também neste episódio. João, curiosidades, né? Eu vou aqui te perguntando como um curioso, e você pode ir dissertando aí sobre a história da cerveja de maneira técnica e de maneira maestral, coloquial, como você quiser, mas é muito interessante ouvir você contando as histórias de como surgiu a cerveja, onde a cerveja surgiu e etc e tal. E nós falávamos, inclusive, da presença da mulher na produção de cerveja. Foi muito interessante. Então, eu queria pedir para você fazer de novo o que você fez comigo aqui, enquanto a gente batia papo, porque o João está dizendo aqui que a cerveja nasceu na região no Oriente Médio. Então, aquilo que a gente estava falando até em outros episódios, né, naquela região do Iraque, né, na pré-história. Quando a cerveja nasceu na pré-história, os homens ficavam incumbidos de ir à caça e à coleta, enquanto mulheres ficavam mais localizadas próximas às cavernas. Elas cuidavam dos filhos, elas cuidavam da comida, cuidavam da casa, varriam as cavernas, né? Era um serviço, assim, de cuidar do âmbito familiar lá na pré-história. Esse comportamento veio até agora há pouco. E veio até agora há pouco. Sim. Agora, exatamente neste momento em que a humanidade está vivendo, me parece que já não é muito assim. Mas há uma outra conscientização, não sei se a palavra é conscientização ou então um rearranjo social. Não, há uma posição diferente da mulher na sociedade. Mas até a minha avó, até a minha mãe ainda foi assim, né? A mulher que organizava o lar, a criação dos filhos, né? Que isso faz muita diferença, inclusive. Muita diferença, sem dúvida. Então, naquela época, quem cuidava das comidas e das bebidas eram as mulheres. As mulheres eram as mestres cervejeiras, elas que dominavam as técnicas de se fazer as bebidas e se fazer as comidas e fazer a cerveja. Quando o homem saía para caça e para coleta, essa coleta inclui a coleta dos cereais que eram utilizados na fabricação da cerveja. Num dado momento, descobriram que quando se coletava trigo, ficava pronto um pão, e quando se coletava cevada, ficava pronto uma cerveja, né? Uma bebida. Então os homens só vinham com cevada para casa. Traz mais trigo. Joga o trigo fora. Até que descobriram que podia fazer cerveja de trigo. Até que descobriram. Aí eles começaram a trazer trigo. Foi mais ou menos isso. Isso só eu que estou inventando. Mas eu ajudo você a mentir. Não tem problema.
Mas, João, então, as mulheres ficavam preparando, inclusive, a cerveja. Vamos agora levar o foco da atividade feminina doméstica para a fabricação de cerveja, para a gente seguir a nossa história, porque senão nós não conseguimos terminar a nossa história da cerveja. Com o avanço das civilizações, né, depois virou a Suméria, começou a civilização ali naquela região onde é o Iraque, a Babilônia, né? Os homens começaram a tomar para si, já no advento da civilização, a responsabilidade de comercializar e fabricar a cerveja. Eles queriam tomar já para si começou, então, nesse ponto aí, já uma comercialização da bebida. Claro que se faziam em casas. Lógico. Né? Mas começaram algumas pessoas vender para o outro. Exatamente. E os homens viram que isso dava dinheiro, já começaram a comercializar também as suas cervejas. Então, num dado momento, os grandes impérios começaram a despontar, né? Entre eles, um bom conhecido Império Romano. Quando o Império Romano tomou conta ali daquela região do Oriente Médio, a Roma levou até o Oriente Médio a cultura do vinho numa região onde culturalmente, milenarmente, se bebia cerveja. Ali naquela parte do Oriente Médio, né? Onde? Ali, em Israel, onde está havendo aqueles conflitos, né? Sempre houverem conflitos ali. Ali era a produção de grãos. Era a produção originariamente de cereais e não frutas. Antes de chegar ali o Império Romano, o consumo e a fabricação e o consumo de cerveja ali era muito ali já era muito alto, né? Agora, na Península Ibérica e alguns outros países ali da Europa, aquela cultura de se fazer alguma bebida com frutas, ou seja, fermentação de frutas, principalmente, a uva, por exemplo, principalmente a uva se desponta, porque a uva é uma fruta que tem muito açúcar. Exato. Eu posso fazer um vinho de laranja, um vinho de kiwi, um vinho de qualquer outra fruta, mas ela vai ter uma outra característica mais difícil, porque essas frutas possuem um pouco menos açúcar que as uvas. As uvas têm muito açúcar. Então, ela fermenta muito bem e dá muito mais álcool, e os homens gostavam mais de álcool, né? Então, a uva e os sabores da uva também. Agora, me diga uma coisa, me chama a atenção uma coisa. Quando o Império Romano chegou naquela região e trouxe a cultura do consumo de vinho, da fabricação de vinho ou de bebidas feitas de frutas, a cerveja perdeu o espaço naquela... Não perdeu, não. Não perdeu? Inclusive, a Bíblia é toda baseada no consumo do vinho, né? Justamente, exatamente. Justamente por causa da influência. Se ali, no tempo de Jesus, já tinha... já era costume consumir cerveja ali? Sim, olha, eu diria que Jesus bebia cerveja, não vinho, viu? A Santa Ceia foi feita com cerveja. Foi com um copo de cerveja e não com vinho. Eu tenho essa teoria comigo, baseado na história, mas tudo bem. Não, mas então é engraçado isso, né? Porque a Bíblia... em nenhum momento há uma citação da Bíblia, ou na Bíblia, que havia cerveja por ali. Há, por exemplo, na Bíblia uma citação em que Jesus transformou a água em vinho, que era numa festa de casamento. Era tido, claro, apesar de um povo estar dominado, eles viam o vinho como uma bebida nobre, né? Uma bebida dos dominantes. Dos dominantes, né? Mas então a cerveja existia ali. Já rodava e muito. Na sua concepção, possivelmente, Jesus e os seus discípulos bebiam cerveja. Bebiam cerveja. Isso é uma informação interessante. Interessante, né? E os homens que escreveram os evangelhos, eu acho que esqueceram de citar essa bebida. É porque também precisamos considerar o domínio do Império Romano, e pode até ser que esta citação não fosse conveniente em razão da força dominante e das represálias que poderiam haver ali, além das tantas outras represálias por causa da religião. O vinho era muito ligado ao sangue também. Então tem toda uma fantasia em cima disso, né? Então tinha o pão, sobrou o protagonismo ao pão. Então ficou
pão do Oriente Médio e o vinho da Península Mas Ibérica. Na minha ideia. Na sua ideia seria o pão e a cerveja. Logicamente. Se é minha cervejeira, tem que pensar. Nós temos que puxar a sardinha para o nosso lado. Né? Aqui é o seguinte, eu estou entrevistando uma pessoa que está contando história. Nós não estamos aqui afrontando a Bíblia e tampouco afrontando a religião. Nós estamos ouvindo história, e é história verdadeira, história com claro, H, né? É isso mesmo, então nós estamos só aqui fazendo citações sobre o que realmente aconteceu. João, mas aí nós tínhamos lá naquela região a forte tendência de produção de cereal e fabricação de cerveja. Chega o Império Romano com levando outras culturas para lá, entre elas o vinho, né? o vinho. Tá bom, mas vamos deixar o vinho do lado. Isso. Que não é a nossa conversa aqui. Eu quero saber de você sobre a cerveja. Como é que a cerveja saiu dali, daquela região do Oriente Médio, e foi descendo para outras regiões da Europa, e como é que ela chegou aqui nas Américas? Ótimo. Eu poderia dizer que o Império Romano, o domínio do Império Romano, foi um dos precursores responsáveis por espalhar isso pela Europa. Mas vamos voltar um pouco. Por espalhar a cerveja? Por espalhar a cerveja na Europa. Por quê? Ao mesmo tempo que o Império Romano levava suas culturas a outros povos, eles também tomavam a cultura de outros povos. É interessante que todos os imperadores romanos não impunham a sua religião, os seus costumes. Eles respeitavam as religiões e os costumes dos povos. E também tomavam para si. Está cheio de citações também, inclusive na Bíblia, que as mulheres de alguns imperadores romanos se tornavam adoradores dos deuses, dos dominados, né? Algumas se tornaram cristãs, e etc. Então, foi se tomando essa cultura. Era uma troca, né? Uma troca como existe hoje, né? As trocas entre culturas. Este é um ponto. O outro ponto, que já no Egito, que é pertinho ali, isso, né? Do lado. Ali do lado, o Egito já possuía também, junto com o Oriente Médio, uma cultura fortíssima de fabricação de cervejas e cultivo de cereais, porque nas cheias do Nilo eles cultivavam os cereais. Tanto é que a gente já citou uma vez sobre o pagamento das pessoas. Não foram escravos somente que construíram as pirâmides, foram trabalhadores acervejados, se é que se pode dizer assim, né? Na verdade, seriam assalariados. Turbinados pela cerveja. Seu soldo em cerveja. Soldo já é outra coisa, mas tudo bem. Ou seja, incentivados pelo pagamento que era feito também com cerveja. Exatamente. É que você disse que na ausência do sal entrou a cerveja. O sal servia para... Então, enquanto os soldados romanos recebiam seu salário em sal, os construtores da pirâmide recebiam seus salários em cerveja. Mas muito melhor. Muito melhor. Eu queria construir pirâmide. Eu também não queria ser soldado romano. O que eu vou fazer com sal? Tá bom. Interessante. Aí, então, nessa região, quando foi retraindo o Império Romano, depois de 300 anos, 300 e alguma coisa, né? O Roma não dominou só ali o Oriente Médio, ela dominou uma grande parte toda da Europa, chegando próximo até a França. Então, isso foi levando essa cultura de fazer cervejas e grãos para o interior da Europa, onde fixaram-se muito as culturas, principalmente ali na parte da Germânia, da antiga... Deixa eu recapitular uma coisa, por favor, não perde o raciocínio. Não. Então, o Império Romano levou para aquela região a cultura do consumo e fabricação de vinho, mas também levou de volta para Roma e para a região Trouxe para a Europa. E para a Europa a cultura e a fabricação de cerveja. Fabricação e apreciação daquela bebida fermentada. Ótimo. Tá. Então, aí, com o poder deles, eles começaram a espalhar. Exatamente. Agora segue de onde você parou. Não, desculpa. É por aí.
Isso, já depois do ano 400, já estava difundida, 500, entrou-se na Idade Média. Na Idade Média, a Europa ficou fortemente com a dominação cultural da Igreja cristã, né, a Igreja Católica. Então, milhares de mosteiros foram construídos e espalhados pela Europa, naquela cultura medieval. Havia seus castelos e seus mosteiros e seus burgos. Isso, logicamente, depois já da implantação da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Em 300 e alguma coisa, 350, quando terminou o Império Romano, o imperador Constantino instituiu que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. De Roma, exatamente. E quando ele instituiu isso, dali para frente, toda aquela parte da Europa também começou a ser dominada. Aí nasce a instituição que hoje o mundo conhece. Que hoje domina de tal forma, deveras alguma coisa, né? O mundo, né? Enfim, os mosteiros todos estavam espalhados pela Europa, com o domínio da filosofia cristã principalmente. Exatamente. Então, no domínio dessa filosofia cristã, se deveria jejuar no período da Quaresma. Sim, até hoje nós temos essa tradição. Essa tradição, exatamente. O jejum serve, teoricamente, tanto por penitência quanto para melhorar um pouco o metabolismo do nosso corpo. Ou seja, vamos parar de comer um pouco e dar um tempo para o corpo... Deixa consumir um pouco o que está acumulado. A desculpa do jejum é muito boa, porque, em primeiro lugar, a gente economiza grana, em segundo lugar, a gente deixa de comer e o corpo dá uma melhorada também. Tudo bem. Tá bom. Mas essa cultura do jejum, na Quaresma, né, perdurava, mas os monges tinham um ditado: eles tinham que se alimentar, eles tinham que ter energia para tocar a população, né? Então eles tinham um ditado: a bebida não quebra o jejum. É verdade? Eles falaram isso? É um ditado: bebida não quebra o jejum. Então, o que eles faziam... Esse ditado está valendo ainda? Né? Está valendo ainda? Está valendo ainda. Tá. Nós todos devemos praticar isso. Opa, não sou eu quem falei. Tá bom. Então, edita. Tá bom. Então, eles diziam que a bebida não quebra o jejum. Então, eles faziam cerveja dentro dos mosteiros. E eles desenvolveram centenas de receitas bastante substanciosas, com diferentes sabores, etc., que podia suprir a ausência do alimento durante a cultura do jejum. E durante esses séculos, com essa filosofia, então, se desenvolveram vários tipos de cerveja e se desenvolveu muito a cultura cervejeira na Europa. A partir dos mosteiros. E os mosteiros começaram também a comercializar essas cervejas. Então, os mosteiros começaram a fabricar para comercializar essas cervejas. Claro que com o andar da carruagem, na Idade Média, foi passando-se os anos, foi surgindo aquelas burguesias, né? As pessoas que comercializavam todos os seus produtos entre a Ásia, a Índia e a Europa, né? A burguesia cresceu e também reivindicou para si o direito de dominar o fabrico e a comercialização de cervejas. Então, ficaram coisas entre os mosteiros e algumas indústrias pequenas. E os que também passaram a dominar a técnica, aprenderam a técnica de fabricação de cerveja. Exatamente. E isso começou digamos assim, a incentivar a comercialização e popularizar, de certa forma. Inclusive, conta-se assim, tecnicamente real, o que eu vou contar para você é uma coisa real, não é uma lenda. A cerveja acabou salvando a humanidade na Idade Média. Porque imagina aquelas pessoas lá no Rio Sena, um lavando roupa, o outro curtindo couro, outro fazendo as suas necessidades e alguém logo em seguida bebendo uma água. Exatamente. As pessoas morriam aos montes de cólera, de tudo e não sabia que existia bactéria, vírus, água. Alguém estava defecando, curtindo couro e o outro bebendo.
Então, alguém percebeu, elas começaram a perceber que quando bebia água, morria. E quando bebia cerveja, não morria. Então, as cervejas foram desenvolvidas de tal forma que, para se ter bastante teor calórico e menos álcool, até crianças recém-nascidas eram nutridas com cerveja. Eram abastecidas com então, cerveja. Dizem, né, alguns técnicos historiadores dizem que a cerveja salvou o mundo no período pré-histórico, que pegava, e porque era obrigado a ferver a água, né, para fazer a cerveja. E aí, com isso, a bactéria morria. Isso, não sabia. Então, eles pegavam qualquer água, seja lá da onde, misturavam seu cereal moído, fazia aquela preparação toda. Nós vamos falar de fabricação mais para frente, algumas técnicas, né? Mas a obrigação seria ferver a água. Então, uma água fervida poderia ser qualquer uma que você não ia morrer. Então, as pessoas deixaram de morrer. E ao invés de beber a água do Nilo que estava infectada por tantas... Do Sena, ou do Aar, do Danúbio. De onde quer que seja. Do Nilo não, porque o do Nilo era lá na outra... A gente já ficou 1000 anos atrás. Tá bom. Mas as pessoas passaram a ter uma vida pouco melhor porque bebiam a cerveja ao invés da água. Ou, se houve interesse, houve comércio. Se houve comércio, opa, vou vender, então, vou fazer, suscitou a demanda. E aí começou, então, a possibilidade de industrialização. Lógico que de uma maneira bastante rudimentar, como você já disse, fazia em casa, vendia para o vizinho. Era bem dizer artesanal mesmo. Mas eu acho que depois dos mosteiros, com o interesse dos poderosos, acho que começaram a montar, a construir algumas pequenas indústrias e produzir isso numa escala um pouquinho... casas dedicadas à fabricação realmente de maiores volumes, principalmente em tabernas, né? Os bares faziam bastante. Mesmo nas tabernas, as mulheres, na época medieval, tomavam muito conta das tabernas, enquanto seus maridos só tinham outros afazeres, as mulheres faziam a cerveja, as mulheres faziam, as mulheres serviam, né? Tinha essa incumbência ainda. Então, é bem engraçada essa história das mulheres, da presença da mulher na fabricação da cerveja, porque depois, quando os homens passaram a tomar para si, a dominar a fabricação, a comercialização e até a arte de fazer cerveja, ou pelo menos a arte a arte apareceu dessa história pela mão do homem e não pela mão da mulher. Então, estima-se, eu entendi isso, e você, o historiador, que vai poder me corrigir, estima-se que a arte foi desenvolvida pelo homem. Pode ter sido a técnica pela mulher, a arte pelo homem. Não. Eu acredito que teve um trabalho conjunto ali. Eles não tinham muita separação como hoje nós temos, assim. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Era uma coisa mais em conjunto. Mas parece que a mulher depois desapareceu da história da cerveja. Com muitos tabus, né, de religiosidade e papel da mulher, essas coisas, as mulheres foram deixadas mais para trabalhos domésticos, né? Cuidar de filhos e etc. Isso foi uma coisa que apareceu, essa filosofia apareceu mais agora nesse período medieval, né? Nesse período medieval até contemporâneo. E agora, graças a Deus, parece que está sumindo isso, está havendo um reconhecimento. Uma nova função. Muitos homens que dizem que a mulher tem um outro papel que não dele, até torcem para sua esposa ir trabalhar para colocar dinheiro em casa, né? É verdade. Mas a minha mulher trabalha comigo. Mas aí sim. Ela é minha patroa, né? Ela é a patroa mesmo. Ela que manda, né? A minha pode ser chamada de patroa de verdade. Mas depois a mulher me parece que de algum tempo para cá, não tão próximo assim, né? Falo de algum tempo para cá, parece que foi o ano passado, mas alguns tantos anos aí atrás, ou séculos, a mulher reapareceu na história. Ele começou a dar uma surgida. Eu só vou voltar um pouquinho aqui numa parte que a gente está falando que a religiosidade... A gente falou ali da troca entre o vinho e a cerveja, aquela coisa toda, né? E lá dentro dos mosteiros, quando se desenvolveu, ou seja, dentro ainda desse assunto que você está falando, acabaram os homens ficando muito em pauta na fabricação de cervejas, porque eram os monges que faziam, né? Principalmente. Inclusive, ali na Alemanha existe até hoje uma construção muito antiga de mais de 1000 anos,
que era um mosteiro antigo onde se fazia cerveja, e esse mosteiro se transformou em uma escola de cervejaria. Hoje é a Universidade Técnica de Munique. Olha, né? Que interessante. É uma universidade federal na Alemanha, onde pessoas... E era um mosteiro. Era um mosteiro há 1000 anos atrás, se chama Weinstefan, fica ali 20 quilômetros de Munique. Com os homens dominando tudo isso, culturalmente ficou como se fosse uma coisa masculina, né? Essa fabricação. De um tempo para cá, como você disse... Tempo assim, bastante tempo, né? Olha, até outro dia nós vimos a mulher de uma outra forma, a sociedade via, e houveram alguns movimentos que fizeram que ela fosse valorizada e reconhecida nos seus valores. Exatamente, exatamente. Mas depois a mulher reapareceu na história da cerveja mais como modelo, então, mais como divulgação, digamos, né? na parte publicitária. Na parte cervejeira, principalmente, há uns 100 anos atrás, ela começou a aparecer, sim, em cartazes, com apelos sensuais. Fazendo uma ligação entre o desejo, digamos assim, para suscitar alguma coisa em homens, para chamar a atenção dos cartazes. Exatamente. Até pouco tempo atrás, o nosso carnaval explorava muito isso no mundo, né? Venham ver o nosso carnaval e apareciam mulheres... até nuas, né? Sim. Até mulheres nuas chegaram a aparecer. Só pintadas. E hoje em dia já mudou bastante. Isso é muito interessante. Agora parece que tem muitas cervejarias que têm mulheres cervejeiras. Quando eu iniciei a minha jornada em cervejaria há mais de 30 anos atrás, eu não me lembro de ter conhecido nenhuma. Depois de alguns anos eu sabia que havia uma cervejeira na unidade da Brahma, não sei qual, e até conheci uma grande amiga minha, que hoje é cervejeira, corre o mundo todo, mas existem centenas de outras mestres cervejeiras hoje no Brasil e no mundo. E é uma história interessante, porque a mulher foi, segundo a história que você acaba de contar, a mulher foi que deu início né, na produção, na fabricação. Produção e fabricação. E, inclusive, nós fomos visitar a maltaria, nós e o pessoal dos nossos alunos no mês passado, e quem nos levou a apresentar a indústria, a maltaria, e deu aulas sobre malteação, o que é o malte, a cevada, e aulas, inclusive, no laboratório, foi a mestre malteira, Karen, a professora Karen. Um abraço a ela. Que bom. Lá de Guarapuava. Mas, olha, João, eu quero te fazer um convite, uma convocação, digamos assim, e até... pedindo também que você que está aí nos assistindo, assinale aí o sininho, faça inscrição no nosso canal para você receber a informação quando a gente fizer isso. A gente gravar um episódio, um novo episódio, falando sobre a vinda da cerveja para as Américas. Sim. Então, porque eu tenho curiosidade e acredito que muita gente que está vendo, acompanhando os nossos episódios do cervejapod.com também tem essa curiosidade de saber se ela nasceu no Oriente Médio da maneira que você contou, se ela veio para a Europa trazida pelo Império Romano, que levou o vinho e trouxe a cerveja, ela foi desenvolvida por ali praticamente dentro dos mosteiros e, portanto, dentro da igreja, né? em módulos da igreja, e foi se espalhando pela Europa, e agora, inclusive, com essa informação de que um mosteiro... Hoje é uma universidade. O que era um mosteiro hoje é uma universidade. Isso. Tá bom, estamos assim mais ou menos informados de como que aconteceu lá no Velho Continente. Ok. Como é que a cerveja veio parar aqui nas Américas? Mas eu não tenho tempo para a gente continuar a nossa conversa. Amanhã. E quero convidar você para assistir o próximo episódio. O nosso próximo episódio vai falar disso, como a cerveja veio para as Américas. Eu quero aqui agradecer o João mais uma vez por ter estado aqui conosco, ter aceito o nosso convite, agradecer você que está nos assistindo, lembrar mais uma vez para você assinalar aí o sininho, envia o link do nosso episódio para todos os componentes dos seus grupos aí, da família, dos amigos, espalha o nosso endereço, cervejapod.com, que o pessoal vai entrar lá e vai ver
todos os episódios que nós gravamos até aqui. Tem uma história muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. João, obrigado mais uma vez. Abraço a todos. Tanto a você também. Muito obrigado. No próximo episódio a gente vai falar das Américas, hein? Tchau.